Fala galera do YouTube, mais uma aula muito maneira de Power BI e nessa aula a gente vai aprender uma ferramenta importantíssima aí do Power BI, que é a ferramenta de agrupar dados, que é basicamente quando você quer fazer resumos das suas tabelas. Por exemplo, você tem vendas parceladas e a mesma venda se repete várias vezes na tabela, mas você quer resumir e ver só as informações gerais, qual foi o total pago de cada venda, enfim, você quer resumir as informações. Então, certamente uma ferramenta que você vai usar na empresa onde você trabalha ou na empresa onde você vai começar a trabalhar. Você vai se deparar em algum momento, então assiste até o final e baixe o material que está aqui, ó, na descrição do vídeo para praticar. E aqui no vídeo, na descrição, vai ter, além do arquivo da aula para você praticar, um mini curso para você acessar lá depois que terminar essa aula aqui, beleza? Bom, para a gente começar, tem um negócio aqui que eu não sei se eu já pedi, me diz aí se eu já pedi aqui no canal, deixar o like, deixa o like, porque assim o YouTube entende que é um vídeo maneiro, entrega para mais pessoas e, inclusive, entrega mais conteúdo de Power BI para você, porque ele entende que você gosta. Então deixa o like e se inscreve no canal para receber todo dia vídeo de Excel, VBA e Power BI, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Seguinte, estou aqui com uma planilha de vendas parceladas. Deixa eu abrir a planilha aqui para você. Então, essa planilha, como é que ela vai funcionar? Uma planilha de vendas, só que as informações elas meio que se repetem. Por quê? Porque, por exemplo, repara que na primeira coluna eu tenho o número da venda que a gente fez. Só que o número da venda se repete. Então, venda 1, venda 1, venda 1. Venda 2, venda 3, venda 3, venda 3. Por quê? Porque a mesma venda a pessoa pagou em várias parcelas diferentes. Então, cada linha não representa uma única venda. Cada linha representa uma parcela de uma venda. Então, como que a gente faz uma leitura aqui da planilha? Por exemplo, aqui, ó, na primeira parcela de todas da venda número 1, qual foi o produto vendido? 1.006. Quantidade vendida? 3 produtos vendidos. Nome do cliente? Gustavo. Loja Fortaleza. Data da venda. Código do cliente e assim por diante. Então, já dá para perceber aqui que as informações vão se repetindo. Então, por exemplo, o Gustavo claramente parcelou em 3 vezes, por isso que ele aparece 3 vezes aqui, por isso que o número da venda se repete 3 vezes. E assim por diante. E aí o preço unitário do produto que ele comprou custa R$500. Ele comprou 3 produtos, cada um custava R$500, então o total da compra dele foi de R$1.500. Como ele pagou em 3 parcelas, 1.500 sobre 3 parcelas vai dar R$500 por parcela. Então, pagou R$500 de faturamento aqui na primeira, na segunda e na terceira parcela, tudo bem? O preço unitário e o faturamento darem iguais é totalmente coincidência aqui, beleza? É só porque o faturamento em 3 parcelas era R$500 também. Beleza. Marca do produto, Samsung, e aqui dá pra gente ver o número da parcela que ele está pagando, então parcela 1, parcela 2, parcela 3, e o total de parcelas que a gente tem aqui, beleza? Só que aí, por exemplo, na hora da gente montar um relatório e fazer alguma apresentação, a gente não vai querer necessariamente usar a tabela detalhada, cheia de parcelas, a gente vai querer resumir essa tabela. Então, por exemplo, ao invés de falar que o Gustavo Acardo vai aparecer 3 vezes para essa primeira venda, não, vou colocar uma única linha para o Gustavo e vou falar, ó, ele comprou 3 produtos, cada produto custava R$500, total que ele pagou foi R$1.500, que é a soma das 3 parcelas que ele pagou. E vou fazer a mesma coisa para todas as linhas. Por exemplo, a venda número 3 foi do Leandro. Ao invés de colocar aqui 5 linhas, 5 parcelas para o Leandro, eu vou basicamente juntar essas informações numa única linha. Como? Vou falar que foi o Leandro, da loja de Goiânia, o cliente 274, o preço unitário 300, e o faturamento que ele deu aqui para a empresa foi a soma de todas as parcelas e assim por diante. Quantas parcelas ele fez? 5 parcelas. Então, como que funciona essa ferramenta de agrupar que a gente vai usar lá no nosso Power BI? Seguinte, deixa eu abrir aqui para você um exemplozinho que eu preparei. Então, imagina que a gente tem essa tabela aqui com vendas e cada linha representa uma venda. Então, por exemplo, ó, venda número 1, a gente fez para o cliente Alon, comprou R$10. Jéssica comprou 15, Alon comprou 20, João comprou 25, Jéssica de novo depois comprou 5, Alon de novo comprou R$30. Só que se eu quisesse resumir, não, eu não quero ver nesse nível de detalhe todo de vendas, eu quero ver no nível de detalhe de cliente, digamos assim, ou seja, eu só quero ver o cliente e o total que cada um pagou, não quero ver tão detalhado assim. Então a gente vai agrupar a tabela, a gente vai resumir as informações. O que significa agrupar, resumir as informações? É como se a gente removesse os dados duplicados. Então, por exemplo, o Alon aparece várias vezes, a Jéssica aparece várias vezes, o João poderia aparecer várias vezes também, por acaso só está uma. Então, o que eu vou fazer é meio que remover as duplicatas. Então, quais são os clientes únicos que eu tenho sem ficar repetindo? Alon, Jéssica e João. Pronto. E resumir as vendas aqui, por exemplo. Então, ó, quanto que o Alon comprou no total? 10, mais 20, 30, mais 30, 60 no total. Então, o Alon comprou 60. Jéssica comprou quanto?
comprou 15, depois comprou mais 5, 20. O João comprou 25, então tá aqui. Então esse agrupar é basicamente isso, tirar as duplicatas e fazer alguma continha. Eu posso fazer aqui uma soma, eu poderia ter feito média, qual é a média que o Alon gastou em cada venda e tal. Beleza? Então essa é a ideia do agrupar. E só para dar mais alguns exemplos, seguinte, trouxe aqui uma segunda aba de exemplo, e aí nessa aba a gente vai ter um caso parecido com o que a gente teve, que é de vendas parceladas. Então, ó, eu tenho o número da venda, o cliente e o valor de venda aqui. Então, por exemplo, o Alon fez aqui, ó, duas parcelas. Aqui a venda 1 e a venda 1 aqui embaixo também. Então, essas duas vendas, essas duas linhas representam a mesma venda, só que parcelas diferentes. Então, qual que vai ser a diferença dessa vez aqui? Vai ser o seguinte. Então, eu tenho a venda 1 do Alon, pagou R$10, venda 2 da Jéssica, R$15. De novo, a venda 1 do Alon, então ele pagou mais uma parcela de 20 e assim por diante. E o Alon aparece aqui embaixo de novo. Só que dessa vez, aí você que vai escolher qual é a análise que você quer fazer. Não, Alon, eu quero fazer uma análise para saber qual é o total de vendas por cada cliente. Aí você pode fazer aquele resumo que nem a gente fez pequenininho, total de vendas por cliente. Só que você vai escolher, não, eu quero fazer uma análise de venda, mas eu não quero saber qual foi o total de cada cliente. Eu quero saber qual foi o total de cada venda. Então, o total de cada venda vai ficar assim, ó. Venda 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o que a gente usou como critério, digamos assim, para remover as duplicatas, foi o quê? Foi o número da venda. Não olhei o nome do cliente, não. Não olhei o nome do cliente na hora de remover as duplicatas, digamos assim. Beleza? Eu olhei basicamente o número da venda. Então, o número da venda está aqui, sem repetir. O cliente pode repetir, não tem problema, porque o mesmo cliente fez vendas diferentes. E aqui o total de cada cliente em cada venda específica, o total de cada venda, na verdade. E você fala assim, de novo, ah, não, Alon, mas eu quero pegar essa mesma tabela, mesmo com vendas parceladas, várias vendas diferentes, eu quero resumir naquela tabelinha menor. Eu não estou interessado em saber a venda, estou interessado em saber o total de cada cliente. Aí eu poderia pegar essa tabela, mesmo com parcelamento, com tudo, e de novo fazer o resuminho. Então, total do Alon, total da Jéssica e total do João. Então, aqui qual que é a diferença? Nesse exemplo 2, eu falei para o Power BI, é o que a gente vai fazer agora, nesse exemplo 2 eu falaria para o Power BI que eu quero agrupar o quê? Eu quero agrupar a venda. Então, se eu agrupar a venda, ele vai remover as duplicatas da venda. Tudo bem? E aí, claro, eu vou falar para ele agrupar venda e cliente. Por quê? Porque ele vai pegar os dados que forem únicos. Então, venda 1 do Alon tem duas. Venda 5 do Alon é outra coisa. Então, se eu falar para ele agrupar venda e cliente, o resultado da tabela vai ser esse aqui. Então, falei para ele, ó, agrupa venda e cliente, me trazendo o total de vendas. Perfeito. Agora, se eu falasse só para ele, ó, Power BI, esquece o número da venda, esquece. Agrupa para mim só os clientes e me traz a soma das vendas. Ele vai remover as duplicatas só considerando o cliente, tudo bem? Então, é interessante a gente saber isso porque faz diferença, dependendo da análise que você quer fazer. Porque, por exemplo, voltando aqui para a nossa planilha original, de novo, o Gustavo Acardo, na primeira venda, na venda número 1, pagou em 3 parcelas. Então, posso querer juntar em uma parcela. Só que o Gustavo Acardo pode ter comprado várias e várias e várias vezes. Então, aí você vai escolher se você quer analisar por venda ou se você quer analisar por cliente. Porque o mesmo cliente pode ter feito várias vendas e assim por diante, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa tabela, a gente vai trazer ela para o Power BI, a gente vai fazer essa análise para conseguir agrupar os dados e resumir. Então, vamos lá, fechar o nosso arquivo de Excel, abrir o nosso famoso Power BI e importar os dados aqui, ó, guia a página inicial, importar dados do Excel, e a gente vai escolher a nossa planilha que a gente quer. Então tá aqui, do dia de hoje, vendas parceladas, abrir. E o que a gente vai fazer, como que a gente vai agrupar, para resumir as informações da nossa tabela? A gente vai usar o Power Query, que é a nossa ferramenta de edição de planilhas do Power BI. Então beleza, vai carregar aqui pra gente a nossa famosa janela. E aí quando aparecer aqui, ó, vendas parceladas, qual é o nome da aba que eu quero trazer? Só tinha uma aba lá no arquivo chamada planilha 1. Vou clicar aqui para marcar ela, clicar em transformar dados. Lembra, se eu clicasse em carregar, ele ia levar a tabela direto do jeito que está para o Power BI. Mas eu quero editar ela, eu quero resumir ela. Vou levar aqui para o transformar dados e abrir o nosso famoso Power Query. Show de bola, abrir o nosso Power Query. Primeiro de tudo, vamos mudar o nome da planilha. O nome dela está aqui, ó, no canto direito, planilha 1. Vou mudar aqui para vendas parceladas e vou dar um Enter. Perfeito. E vamos lá, o que a gente vai querer fazer? Presta atenção. A gente vai pensar primeiro em quais são as informações que se repetem e quais são as informações que variam de linha para linha. Então, por exemplo, o número da venda vai se repetir? Vai. O SKU vai se repetir? Vai, porque nas 3 parcelas foi o mesmo produto. A quantidade vendida vai se repetir? Vai. Nome do cliente? Vai, e assim por diante. O que vai variar de uma linha para outra?
O faturamento poderia até variar, porque, por exemplo, na primeira o faturamento é quanto que a pessoa pagou em cada parcela. Então, aqui nessa nossa base de dados, cada parcela vai ser igual. Então, a primeira parcela vai ser de R$500, então, consequentemente, a segunda também, a terceira também e tal. Mas, pode ser que no caso da sua empresa, o cliente possa pagar parcelas diferentes com diferentes valores. Então, a primeira parcela de R$100, segunda de 300, terceira parcela de R$200. Enfim, isso varia de caso para caso, de empresa para empresa. Mas aqui a gente está partindo do princípio de que o faturamento vai se manter também. Marca vai se repetir, o número da parcela vai mudar. O número da parcela vai ser diferente para a primeira, para a segunda, para a terceira. E depois a quantidade total de parcelas, aí sim, a quantidade total de parcelas também vai se repetir, porque eu coloco a mesma quantidade de parcelas, que é o total para cada linha. Então, ó, o Gustavo está parcelando em 3 vezes. Então, nas 3 linhas dele aparece o total de parcelas, tudo bem? Então, a única informação que vai de fato variar é o número da parcela, só que vamos combinar. Se eu for agrupar, resumir os dados para saber quanto que eu vendi por cada venda, o número da parcela não me interessa, porque eu não vou mais ver as parcelas todas detalhadas. Eu vou ver uma única linha para cada venda, tudo bem? Então, vamos ver como que a gente vai agrupar os dados. Vamos lá. O que eu vou querer fazer? Resumir as vendas. Então, por exemplo, ao invés de aparecer a venda número 1 3 vezes, ela vai aparecer uma só. Ao invés de aparecer o SKU 1006 várias vezes, ele vai aparecer uma só. Uma só por venda. Se o produto 1006 aparecer em outras vendas, não tem problema nenhum. O que importa tem que ser a venda, ao invés de aparecer 3, 4, 5 vezes, vai aparecer uma só. Beleza, como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar aqui, ó, na guia página inicial, vai ter esse botão chamado agrupar por. E aí, quando a gente clica nesse agrupar, ele vai mostrar para a gente as opções que a gente vai ter para poder usar de agrupamento. Só que vamos lá. Tem o agrupamento básico, que se eu quiser agrupar uma única coluna, ou o avançado, se eu quiser vários. Só que pensa comigo, eu tenho aqui, sei lá, 10, 15 colunas. Então a gente vai querer usar várias colunas para poder agrupar. Porque senão eu não quero manter só uma coluna, eu quero manter várias colunas. Beleza. E aí vamos lá, o que eu quero agrupar? Eu vou colocar, quero agrupar o número da venda, ou seja, remover as duplicatas do número da venda? Sim. Adicionar agrupamento. O que mais? Eu quero remover as duplicatas do SKU. E aí preste atenção, você fala assim, Alon, mas o SKU ele não pode se repetir para vendas diferentes? Sim, pode ficar tranquilo. Esse agrupar, ele leva em consideração tudo ao mesmo tempo. Então, só porque eu coloquei agrupar por SKU, não quer dizer que o SKU 1006 só vai aparecer uma única vez na tabela. Não, ele pode aparecer mais de uma vez, só que para vendas diferentes, tudo bem? Então, basicamente aqui o que ele está perguntando é, o que você quer visualizar nessa tabela resumida? Quero ver o número da venda? Sim. O SKU? Sim. Depois quero ver, vamos colocar aqui, ó, quantidade vendida, as informações que a gente tem. Depois, o que mais? Quero colocar aqui nome do cliente, loja, aí você vai escolhendo. Se você não quer, Alon, não quero ter a loja, eu quero ter só o nome do cliente e as informações do produto. Beleza. Você pode pedir para nem colocar o nome da loja aqui. Então, vamos pular o nome da loja aqui. Vou colocar a data da venda, adicionar agrupamento. Você quer ver o preço unitário? Quero ver o preço unitário. O que mais? Deixa eu colocar aqui embaixo. Adicionar agrupamento. Repara que ele vai descendo aqui, ó. Então, eu coloquei vários sem querer. Teve data da venda, preço unitário. O que mais? Faturamento vou agrupar? Não. Por quê? Faturamento é informação que eu quero somar. O faturamento da primeira parcela, eu tenho que somar com o faturamento da segunda parcela, somar com o faturamento da terceira. Então, eu não vou remover as duplicatas, porque lembra o seguinte, ó, que nem no nosso exemplozinho aqui do Excel. Deixa eu voltar aqui para o nosso exemplo do Excel. O Alon pagou R$10 na primeira parcela e pagou 20 na segunda parcela. Então, o que eu tenho que fazer com o faturamento? Eu tenho que somar o faturamento, não agrupar, beleza? Não quero remover as duplicatas da venda. Quero somar os faturamentos das vendas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar aqui a marca e vou agrupar o total de parcelas. Eu tenho que agrupar o número da parcela? Não, o número da parcela vai variar de acordo com cada parcela. É informação que vai se perder ali, não vai ser interessante para a gente por agora. Total de parcelas, quero ver. Só que aí que ele pergunta assim, Alon, beleza, você quer agrupar esses dados todos, então eu vou criar uma tabela sem dados duplicados, considerando o número da venda, SKU, quantidade vendida e tal. Só que para você agrupar, você normalmente vai querer agrupar se você quiser fazer alguma conta, que nem foi o caso que a gente fez. A gente agrupou e aí lá no nosso Excel a gente somou as vendas. É a mesma coisa que eu vou fazer. A gente cria uma coluna somando alguma coisa, ou fazendo uma média, ou fazendo algum valor. Então, por exemplo, qual é o nome que eu quero dar para essa coluna que vai ser a soma das vendas? Posso escrever aqui, por exemplo, o nome da coluna? Total venda. Beleza. Qual é a operação que eu quero fazer? Eu quero somar. Então, eu vou querer somar. Qual é o nome da coluna que tem os valores que eu vou querer somar? É a coluna de faturamento. E perfeito. Vou dar um OK. Olha como que vai ficar aqui.
Basicamente, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai mostrar a venda sem se repetir, o SKU sem se repetir para a mesma venda. Basicamente, ele pegou aqui o número da venda e removeu as duplicatas. Quantidade vendida, nome do cliente, agora só aparece um cliente, só aparece uma vez para cada venda, e assim por diante. Então, basicamente, as informações não se repetem. Aí, claro, os números aqui ali na planilha, eles estavam com muita casa decimal, alguns deles, então eles ficaram assim. Mas se a gente quiser, a gente pode arredondar para 2 casas decimais, ó. Eu vou pegar o preço unitário e o total da venda, eu vou arredondar. Como que eu faço isso? Seleciono as 2 colunas, ó, clica aqui na primeira coluna, seguro o Ctrl, clica na segunda, vou vir aqui, ó, na guia transformar, arredondamento. Vou clicar aqui para arredondar para 2 casas decimais. Perfeito. E aí, olha que ficou, que legal. Ele basicamente cria um resumo da nossa tabela, mostrando para a gente total de venda. Então, lembra, ó, o Gustavo, ele tinha comprado 3 produtos, quantidade vendida 3, cada produto custava 1.500. E aí, ao invés de mostrar, pô, parcela 1, parcela 2, parcela 3, ele só me mostra, ó, o Gustavo pagou em 3 parcelas, então já sei em quantas parcelas ele pagou, e o total da venda foi de 1.500, porque ele comprou 3 produtos de R$500 cada. Então, já consegue resumir as informações. Ah, Alon, eu quero resumir quantas vendas eu tive por cliente. Eu não quero resumir desse jeito que você fez. Então, eu não quero resumir por venda, eu quero resumir as vendas por cliente. Aí você tem 2 opções. Você pode resumir as vendas por cliente no seu dashboard, no seu relatório, dá para fazer. Mas você fala assim, não, Alon, eu quero criar uma tabela e nessa tabela só quero ter os clientes e o total que cada um já me deu. Independente se ele comprou em 10 vendas diferentes, enfim, eu quero ver o resumo das vendas por cliente. O que eu vou fazer? Deixa eu voltar atrás aqui, ó. Essas linhas agrupadas eu vou tirar e a gente vai fazer de novo. A gente vai clicar aqui na guia página inicial, agrupar por, e você vai agrupar pelo quê? Você vai agrupar pelo nome do cliente. Posso até vir nesse básico aqui. Se eu só quero agrupar uma coluna, pode vir nesse básico. Qual é a conta que eu quero fazer? Total vendas. E aqui eu quero fazer somar a coluna de faturamento. Vou escrever aqui valor total. Perfeito, ok. E o que ele faz? Ele vai remover as duplicatas só do nome do cliente. Então, por exemplo, se o Gustavo Acardo tinha comprado em 10 compras diferentes, não interessa. Agora todas as compras dele estão sendo consideradas nessa única venda. E agora, claro, você pode manter aqui desse jeito, do jeito que a gente tinha feito lá atrás, mas depois que você terminou, é só clicar na guia página inicial, clicar em fechar e aplicar, que ele já vai colocar. Nesse caso aqui, o interessante para a gente seria realmente aquela opção das vendas parceladas, a gente agrupar em uma só. Por quê? Porque na hora de você fazer uma análise, não é interessante para você ter as vendas aparecendo várias vezes. Você quer ter as vendas resumidas para sim poder fazer uma análise, saber quantas vendas você fez, que ele não vai ficar se repetindo, qual foi o faturamento, quantas vendas a gente fez ali de cada marca, porque aí, se você resume, você não tem as informações se repetindo, porque as informações se repetindo podem gerar erros, você pode acabar duplicando a informação. Então, se você colocou, na primeira parcela vendi 2 unidades, na segunda parcela vendi 2 unidades, você vendeu 2 unidades, só que ele pode pensar o Power BI que você vendeu 4, porque aquela informação está repetida. Então, essa ferramenta de agrupar dados é muito, muito boa para quando você tem informações detalhadas demais e você quer basicamente resumir elas. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o like, porque assim o YouTube entende que é um vídeo maneiro e sai distribuindo aí para geral. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber conteúdo de Excel, VBA e Power BI todos os dias e comenta aqui embaixo se você chegou até o final. Manda aqui nossa famosa hashtag até o fim Alon, que eu quero saber. Sempre tem a galera que chega até o fim e comenta aqui pra gente saber. E aproveita para deixar nos comentários aqui sugestão para o próximo tema, que a gente está gravando muito conteúdo para vocês e a gente aproveita para pegar sugestões de conteúdos mais pedidos aqui do canal. Então, comenta aqui embaixo, deixa o like e aproveita que vão aparecer aqui 2 botões para você acessar um mini curso nosso de Power BI e um outro vídeo também, onde eu mostro você como fazer esse agrupamento, esse resumo, com a fórmula Summarize no Power BI, que é uma fórmula muito maneira que também dá para fazer a mesma coisa. Então, acesse os próximos conteúdos e a gente se vê no próximo vídeo.